Existe uma pergunta que eu mesma só consegui compreender a dimensão quando comecei a estudar trabalhos mais específicos sobre o tema. Nós falamos muito sobre IBS, CBS, alíquota, crédito, simplificação. Mas o que acontece quando surge um conflito? Porque ele vai surgir. E a questão não é se haverá discussão, mas sim como ela será resolvida. Outro dia eu estava lendo um artigo do professor Murilo Abreu, o link vai estar na descrição, e eu me encontrei com uma provocação extremamente interessante. Todos sabemos que a reforma tributária está substituindo tributos, mas ela também está substituindo décadas de jurisprudência criada ao redor desses tributos. Durante anos, os tribunais administrativos e judiciais firmaram entendimentos acerca do ICMS, ISS, PIS, COFINS, e essas discussões moldaram estratégias empresariais, planejamento tributário e decisões de investimento. Agora, imagine uma parcela significativa de tudo o que já está consolidado juridicamente, deixando de existir. E no lugar disso surgem novos tributos, conceitos, competências e instituições. Qual a consequência? Temos de criar uma nova jurisprudência. Só isso. Observe bem. Quando a empresa discutir IBS e CBS, quem exatamente deverá julgar o conflito? Pensou que é simples? Calma. Não é tão simples assim. Sabe por quê? O IBS pertence a quem? Estados e municípios. CBS pertence a quem? União. Talita, mas eles compartilham diversos conceitos. Talita, mas eles têm lógica semelhante. Talita, mas eles incidem sobre as mesmas operações. São julgados pelo mesmo ente? Não são. E isso gera um desafio institucional enorme. Imagine uma discussão envolvendo creditamento, ou definição de fato gerador, ou interpretação de uma operação complexa. Faz sentido que cada tributo siga caminhos interpretativos completamente distintos? Se a resposta for não, surge outro problema. Como nós vamos garantir a coerência entre sistemas que possuem titularidades diferentes? Foi exatamente essa preocupação que me chamou a atenção no texto. O grande litígio não nasce propriamente da criação do IBS e da CBS, todavia do desenho de uma arquitetura capaz ou incapaz de produzir decisões previsíveis. Porque previsibilidade não nasce da Constituição, e sim da forma como as instituições a interpretam ao longo do tempo. E existia aí um detalhe particularmente interessante, que é o seguinte: quando observamos os debates da reforma, costumamos abordar demais a questão da simplificação. Contudo, simplificação tributária e simplificação do contencioso não são necessariamente a mesma coisa. Aliás, muitas vezes são fenômenos completamente diferentes. É totalmente possível que haja uma simplificação de sistema e ainda assim passemos anos e anos discutindo o significado das novas regras. É exatamente isso que aconteceu em diversas outras reformas tributárias ao redor do mundo. Por isso, empresários devem se preparar não unicamente para uma transição econômica, mas sim institucional também. Isso se deve ao nascimento de novos tributos e de uma nova jurisprudência. E constituir uma nova jurisprudência leva tempo, divergências, debates, decisões, enfim, maturação institucional. Por essa razão, sempre que alguém afirma que a reforma tributária vai acabar com a litigiosidade tributária, eu, particularmente, prefiro me resguardar com um pouco de cautela. Não porque a simplificação seja impossível, só que os sistemas jurídicos não evoluem na mesma velocidade das emendas constitucionais. E isso é fascinante, porque interfere, inclusive, no modo como os arrecadamentos são feitos. A reforma está mudando a maneira como nós interpretamos o sistema tributário brasileiro pelas próximas décadas. E, sinceramente, nós ainda estamos começando a perceber o tamanho dessa transformação.